Então vamos lá. Dando continuidade aos nossos estudos sobre a sintaxe da oração e do período, vamos iniciar o estudo dos tipos de predicados. Tranquilo? Então nós temos três tipos de predicado: o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. Vamos a cada um deles. Predicado verbal é aquele que apresenta como núcleo, e o núcleo é a palavra mais importante do predicado, um verbo significativo. Nós estudamos os tipos de sujeito e vimos que, para classificar o sujeito, nós precisamos encontrar o núcleo do sujeito. Com o predicado, acontece a mesma coisa. Nós encontramos o núcleo do predicado e, de acordo com o núcleo, fazemos a classificação. Então, o predicado verbal é aquele que apresenta como núcleo um verbo significativo, ou seja, um verbo que indica ação, fenômeno natural, acontecimento, tá certo? Então, observe. Ministro anuncia reajuste de impostos. Observe que eu tenho o verbo anuncia, que é um verbo significativo. Portanto, predicado verbal. Tá certo? Sempre que eu tiver no predicado um verbo significativo, sozinho, ele será o núcleo do predicado e o predicado será verbal. Verbo significativo sempre funciona como núcleo de predicado. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Tá certo? Então, observe. Predicado nominal. Aí a estrutura do predicado é outra. O núcleo do predicado nominal vai ser um nome, ou seja, um predicativo do sujeito. Todo predicado nominal apresenta em sua estrutura um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Verbo de ligação, ele não possui transitividade, ele não pede complemento, ele não transita e nem funciona como núcleo de predicado. Então, quando eu tenho na estrutura um verbo de ligação, automaticamente eu tenho um predicativo do sujeito. Como o verbo de ligação não pode ser núcleo de predicado, essa missão fica para quem? Para o predicativo do sujeito. Então, sempre que você encontrar na estrutura verbo de ligação mais um predicativo do sujeito, o predicativo vai ser o núcleo e esse predicado vai ser classificado como predicado nominal. Acabou. Sem desespero. Simples assim. Toda oração com verbo de ligação tem predicativo do sujeito. Professor, para que em uma oração apareça um predicativo do sujeito, é obrigatório ter um verbo de ligação? Não. Você vai encontrar exemplos de predicativo do sujeito com verbo significativo. Não é obrigatório o predicativo vir sempre associado ao verbo de ligação. Mas, sempre que tiver verbo de ligação, obrigatoriamente terá predicativo do sujeito. Tá certo? Tranquilo? Todos estavam apressados. Olha só, eu tenho um verbo de ligação e eu tenho uma característica do sujeito, um predicativo do sujeito. Então, esse predicativo é o núcleo do sujeito. Quando eu tenho como núcleo no predicado um predicativo, um nome, tranquilamente, predicado nominal. Professor, sempre que tiver verbo de ligação, vai ser predicado nominal? Sempre. Tá certo? Porque ali vai ter um verbo de ligação e automaticamente o predicativo do sujeito. Verbo de ligação não pode ser núcleo de predicado. Quem é que vai ser o núcleo? Predicativo do sujeito. Simples assim, certo?
Sempre que você encontrar na estrutura do predicado um verbo de ligação, você vai saber que ali existe um predicado nominal e que o núcleo será o predicativo do sujeito. Predicado verbo nominal é a mistura dos dois, simplificando. No predicado verbal, eu tenho um verbo significativo, que é o núcleo do predicado. No predicado nominal, eu tenho um verbo de ligação que não funciona como núcleo, então o núcleo é o predicativo. No predicado verbo nominal, observe que eu tenho um verbo significativo. Verbo significativo sempre funciona como núcleo do predicado, e um predicativo, que também sempre funciona como núcleo, não importa se é do sujeito ou do objeto. Então, percebam isso. Predicativo sempre funciona como núcleo de predicado. Verbo significativo sempre funciona como núcleo de predicado. Verbo de ligação nunca funciona como núcleo de predicado. Tá certo? Tranquilão? O juiz julgou o réu culpado. Verbo julgar. Quem julga, julga alguém. Verbo significativo. O réu culpado é o quê? É o complemento desse verbo. É o objeto direto. Quem é culpado? O réu. O réu é uma característica, perdão. Culpado é uma característica do réu, que na frase, que na oração apresentada, é objeto direto. Então, nós dizemos que aqui é um predicativo do objeto. Não importa o predicativo, se é do sujeito ou do objeto, ele sempre vai funcionar como núcleo do predicado. Então, eu tenho dois núcleos, ó. Culpado e julgou. Um verbo e um nome. Predicado, verbo, nominal. Tá certo? Predicado, verbo, nominal é quando apresenta dois núcleos. Um verbo significativo e um predicativo, seja do sujeito ou do objeto. Ou seja, um verbo e um nome. Professor, eu observei que na estrutura aí existe um verbo e um nome. Perfeito. É verbo nominal. Lá no verbo de ligação, lá no predicado nominal, eu tenho um verbo e um nome. Por que que lá é só predicado nominal? Porque verbo de ligação não pode ser núcleo do predicado. Certo? Por isso que no caso do exemplo do predicado nominal, é somente o predicativo que funciona como núcleo. Aqui eu tenho um caso diferente. No predicado verbo nominal, eu tenho um verbo significativo, que sempre funciona como núcleo do predicado, e um predicativo, que sempre funciona como núcleo. Então, eu tenho dois núcleos. Predicado verbo nominal. Tá certo? E o que é um predicativo? Predicativo é uma característica. É um estado. É uma informação. É uma qualidade do sujeito. Um predicativo é um adjetivo que exerce função sintática de predicativo, tá certo? O predicativo do sujeito é o termo, né, que atribui característica, qualidade ou estado a quem? Ao sujeito, tá certo? E predicativo do objeto é uma característica do objeto, seja direto ou indireto, tá certo? Vozes verbais. No que diz respeito às vozes verbais, nós temos a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Na voz ativa, o sujeito ele pratica a ação. Quando a ação é praticada pelo sujeito da oração, nós chamamos esse sujeito de sujeito agente ou sujeito ativo. Quando o sujeito pratica a oração, nós dizemos que o verbo está na voz ativa. O diretor da escola maltratou Alice. Quem maltratou Alice? O diretor da escola. Então, o diretor da escola é o sujeito. É o sujeito agente. É o sujeito que pratica a ação. Nesse caso, eu tenho uma voz ativa.
Na voz passiva, o sujeito ele não pratica a ação, ele sofre, ele recebe a ação. Então, pegando a mesma frase como exemplo, Alice foi maltratada pelo diretor. Observe que Alice agora é o sujeito da oração. Só que ela não está praticando a ação, ela está sofrendo a ação de ser maltratada. Então, é um sujeito paciente ou passivo. Quando o sujeito sofre a ação, nós dizemos que o verbo está na voz passiva. Tá certo? Existe ainda a voz reflexiva, que é aquela que acontece quando o sujeito pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Ana cortou-se. Observe que Ana praticou a ação e a ação refletiu sobre ela. Ana cortou a si mesma. Praticou a ação e recebeu a ação. Então, nós chamamos isso aqui de voz reflexiva. Existe ainda a voz reflexiva recíproca. Reflexiva recíproca. Olha só como é que funciona. Pai e filho abraçaram-se. O pai abraçou o filho e reciprocamente, simultaneamente, foi abraçado por ele. Então, o pai praticou a ação e recebeu a ação ao mesmo tempo. Nesse caso, eu tenho o que se chama na gramática de voz reflexiva recíproca. Qual é a diferença da voz reflexiva para a voz reflexiva recíproca? Observe. Na voz reflexiva, eu tenho um sujeito, um núcleo do sujeito, que pratica a ação que reflete sobre ele mesmo. Na voz reflexiva recíproca, eu tenho dois núcleos do sujeito. Um praticando e sofrendo a ação simultaneamente em relação ao outro. Por isso que dá essa ideia de reciprocidade. Tranquilo? Show de bola. Vamos dar continuidade. Os complementos verbais. Nós vimos que existem os verbos transitivos, que eles precisam de complemento, e esses transitivos, eles se dividem em transitivos diretos, transitivos indiretos e bitransitivos, que são os diretos e indiretos. O complemento do verbo transitivo direto, que se liga a ele sem preposição, é chamado de objeto direto. O que é o objeto direto? É o complemento do verbo transitivo direto, que se liga a ele sem preposição. E o que é o objeto indireto? É o complemento do verbo transitivo indireto, que se liga a ele com preposição. Então, observe. O que é que pode representar? Ou quais palavras podem funcionar como objeto direto? Substantivo, pronome substantivo, numeral, palavra substantivada, ou uma oração inteira. Tudo isso aí pode exercer função de objeto direto, ou seja, de complemento do verbo. Tranquilo? O objeto indireto, nós já falamos. Ele é um termo que completa com preposição um verbo transitivo indireto. Quem é que pode exercer função de objeto direto? Substantivo, pronome substantivo, numeral, oração. Tá certo? Tranquilo? É importante saber disso, né? Essa questão de morfossintaxe, saber quais palavras podem exercer quais funções. Tranquilão? O complemento nominal. O que é o complemento nominal? Assim como existem verbos de significação incompleta que precisam de complemento, existem nomes incompletos. E para eles existem os complementos nominais. Complemento nominal é um termo sintático, certo? É uma função sintática que completa nomes.
Mas quais nomes? Todos os nomes? Não. Substantivos abstratos, adjetivos e advérbios. O complemento nominal pode aparecer para completar essas três classes de palavras: substantivo, abstrato, adjetivo e advérbio. Tá certo? O complemento nominal, interessante ressaltar que ele é regido de preposição. Professor, eu posso confundir o complemento nominal com o verbo transitivo indireto, já que o verbo transitivo indireto, ele também é preposicionado. Então, o objeto indireto, ele também é preposicionado. Eu posso confundir? Não. Como não, pessoal? É só você observar. O termo preposicionado está completando o sentido do verbo, então ele é objeto indireto. Se o termo preposicionado estiver completando o sentido de um nome, a saber, substantivo, abstrato, adjetivo ou advérbio, aí é complemento nominal. Tá certo? Declare seu amor pelo Ceará. Amor por alguém. Pelo Ceará, complemento nominal. A oposição votou favoravelmente. Favoravelmente é um advérbio incompleto. E eu tenho aqui o complemento nominal completando o sentido desse advérbio. O torcedor tinha fé. Substantivo abstrato. Quem tem fé em alguém ou em algo. Em seu time, complemento nominal. Observe que eu tenho todos termos preposicionados. Os homens são insensíveis. Insensíveis são características. Insensível é adjetivo. Então, eu tenho um termo preposicionado completando o sentido de um adjetivo. Tá certo? Então, eu tenho o complemento nominal, é um termo preposicionado que completa o sentido de nomes. Todos os nomes? Não. Substantivos, abstratos, adjetivos e advérbios. Tá certo? O que eu tenho que saber a respeito do complemento nominal? Primeiro, liga-se a substantivos de significação incompleta. Né? Então, sempre, ou quase sempre, é um substantivo abstrato. Tá certo? Presenciamos o assalto ao banco. Assalto, substantivo abstrato. Ao banco, complemento nominal. Geralmente, esse substantivo é derivado de verbo transitivo. Olha só, assalto é um substantivo abstrato que é derivado do verbo assaltar. Olha só. Terceiro ponto. O complemento nominal, ele sempre apresenta um valor passivo. É aí onde eu não vou confundir com a adjunta nominal. A adjunta nominal apresenta um valor ativo. O complemento nominal apresenta um valor passivo. E ele corresponde ali ao objeto direto ou ao objeto indireto da oração. Certo? Complemento nominal de adjetivos e advérbios. Vamos lá, então. Todo complemento ou todo termo preposicionado depende de um adjetivo ou advérbio. Todo termo preposicionado dependente de um adjetivo ou advérbio exerce função de complemento nominal. Todo termo preposicionado dependente de adjetivo ou advérbio exerce função de complemento nominal. Os guerreiros estavam dispostos a tudo. A tudo, complemento nominal de dispostos. O deputado era contrário ao projeto. Ao projeto, complemento nominal de contrário. O deputado votou contrariamente ao projeto. Ao projeto, complemento nominal de contrariamente. Atenção. Complemento nominal também pode ser representado por um pronome pessoal oblíquo. Olha o exemplo. Aquele festival foi-nos agradável. Foi-nos
foi agradável a nós. Tá certo? Olha só. E o adjunto adnominal? Como eu faço para não confundir com complemento? Tranquilo. O complemento nominal, ele completa o sentido de substantivos abstratos, adjetivos e advérbios. O adjunto adnominal, ele se associa somente a um substantivo concreto. Tá certo? E ele não completa o nome desse substantivo. Ele modifica, ele qualifica, ele especifica, ele determina ou indetermina, mas ele não completa. Tá certo? Não completa. Quais são as palavras, na análise morfossintática, que podem exercer função de adjunto adnominal? Os adjetivos, os artigos, os numerais. Tá certo? As casas antigas eram mais trabalhadas. Antigas, adjetivo, adjunto adnominal de casas. Rosas vermelhas, vermelhas, adjetivo, adjunto adnominal de rosas. As estrelas iluminavam a noite. As, adjunto adnominal de estrelas. A, adjunto adnominal de noite. Tá certo? Adjunto adnominal. Junto, junto, junto ao nome. Próximo ao nome. Tá certo? O que é que ainda pode funcionar como adjunto adnominal? Pronome adjetivo. Quando se fala em pronome, quando o pronome acompanha o nome, ele é um pronome adjetivo. Quando ele substitui o nome, ele é um pronome substantivo. Então, o pronome adjetivo pode funcionar como adjunto adnominal. Aqueles computadores estão quebrados. Professor, aqueles, eu aprendi que aqueles é um pronome demonstrativo. Aqueles, aquelas, aquele, aquilo, isto, este, esse, essa. E você me vem dizer que é um pronome adjetivo. Beleza. Ele também é pronome demonstrativo. Só que todo pronome, antes da classificação, se é adjetivo, perdão, se é possessivo, pessoal, demonstrativo, interrogativo, antes dessa classificação, a classificação principal dele do pronome ou ele é um pronome adjetivo, quando ele acompanha o substantivo, ou ele é um pronome substantivo, quando ele substitui o substantivo. Tá certo? Não esqueçam disso. Locução adjetiva, que é uma expressão formada de preposição mais substantivo, que caracteriza outro substantivo, locução adjetiva, também pode exercer função de adjunto adnominal. Olha só, de laranja, adjunto adnominal de suco. De férias, adjunto adnominal de período. Por aí vai. Tá certo? Outros exemplos. No desfile, duas garotas vestiam calças e camisas brancas. Duas, numeral, adjunto adnominal de garotas brancas, adjetivo, adjunto adnominal de camisas. E por aí vai. Outros exemplos aí. Este jornal, meu filho, o caderno. Então, observe. Pode levar também este jornal, pronome adjetivo, na função de adjunto adnominal. Meu, pronome possessivo, ou, no caso, pronome substantivo, exercendo função de adjunto adnominal. Pronome adjetivo, perdão. Adjunto adnominal. O artigo, exercendo função de adjunto adnominal. De esportes, locução adjetiva, exercendo função de adjunto adnominal de caderno. Por aí vai. De danças, locução adjetiva, exercendo função de adjunto adnominal de espetáculo. Coreográfico, adjetivo, exercendo função de adjunto adnominal de espetáculo. E por aí vai. Tá certo? Tranquilão? Como é que eu não vou confundir o adjunto adnominal e o complemento nominal? Então vamos lá. Complemento nominal é um termo que completa. O complemento nominal, ele completa o sentido de substantivos, já falamos isso, adjetivos e advérbios, ligando-se a esse por meio de preposição. Tenho certeza de sua culpa, longe da verdade, cheia de frutos. Complemento nominal
Nos três casos. Para determinar o complemento nominal, basta seguir o seguinte esquema. Está na dúvida se é complemento nominal, se é adjunto nominal? Beleza. Você vai lá. Nome, que pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, mais preposição, mais quem ou que. Olha só. Ele é perito, nome. Preposição, em computação. Ele é perito em quê? Em computação. Em computação é complemento nominal de perito. Olha só que facinho. O adjunto nominal já segue outra linha, porque o adjunto nominal indica tipo, matéria, substância ou possuidor. Olha só, a porta de madeira. De madeira, adjunto nominal de porta. A matéria com que a porta é feita, tá certo? A casa de João, adjunto nominal. Dando ideia de quê? De posse. De João. Posse. Tá certo? Amor de mãe. Né? Tudo isso nós temos aqui, simplificando. Três locuções adjetivas exercendo função de adjunto adnominal. Tá certo? Tranquilão. E com objeto direto. Aliás, indireto. Não vai confundir. Já falei agora há pouco. O complemento nominal é um termo preposicionado que completa nome. O objeto indireto é um termo preposicionado que completa verbo transitivo indireto. Acabou. Não tem por que sofrer com isso. Tá certo? Os adjuntos adverbiais. Adjunto adverbial é uma função sintática, não morfológica, sintática, da palavra ou expressão que serve para modificar ou intensificar o sentido do verbo, do predicativo ou de outro adjunto adverbial, atribuindo o quê? A eles, a essas palavras, atribuindo-lhes determinadas circunstâncias. Olha só. Então, eu tenho vários adjuntos adverbiais. De tempo, o avião chegará à tarde. De vez em quando, tempo, tá certo? De lugar, o namorado olhava a namorada à distância. Viveremos aqui para sempre. Então, de modo, de negação, de afirmação, de dúvida, aí os exemplos, né? De intensidade, de meio, de causa, de companhia, todos esses são adjuntos adverbiais. São circunstâncias de adjuntos que fazem. São circunstâncias representadas, vamos dizer assim, por adjuntos adverbiais. De finalidade, né? Vestiam-se para o casamento, finalidade. De oposição, o Flamengo jogará contra o Fluminense. De assunto, falava sobre a fome. De preço, comprei esta camisa por R$ 10. De matéria, fiz de ouro as alianças. E de concessão, apesar de você amanhã parecer outro dia. De condição, sem disciplina, não há educação. Então, todos esses são os tipos de adjuntos adverbiais, palavras que indicam circunstâncias. Se associam ao verbo um predicativo ou a um outro adjunto adverbial. Tá certo? E agora vamos estudar o aposto. O que é o aposto? O aposto da oração é um termo que explica, desenvolve, identifica ou resume um termo já citado na oração.
independente da função sintática que esse termo exerça. Então, há basicamente 4 tipos de aposto. O aposto explicativo, né, que é aquele que identifica ou explica um termo anteriormente citado, e ele é sempre separado por vírgula, é uma característica do aposto explicativo, a pontuação, tá certo? Bem separado por vírgula. Terra Vermelha, romance de Domingos Pellegrini, conta a história da colonização. Esse termo aqui isolado é o aposto, está explicando, está trazendo informação extra, tá certo? O aposto especificador, ele individualiza ou generaliza, não, perdão, ou especifica, ele não generaliza, individualiza ou especifica um substantivo genérico sem pausa, ou seja, sem vírgula. Geralmente é um substantivo próprio que individualiza um substantivo comum. O professor José, ele mora na rua Santarém, na cidade de Londrina. Aposto especificador. Está especificando, tá certo? O aposto enumerador é o mais simples, talvez, né? Sem esse trema, esse slide é antigo, ele não foi editado. E observe. O aposto enumerador, ele indica uma sequência. O pai sempre lhe dava 3 conselhos. Nunca empreste dinheiro a ninguém, nunca peça dinheiro emprestado a ninguém e nunca fique devendo dinheiro para ninguém. Então, eu tenho aí 3 conselhos, eu tenho uma enumeração, aposto enumerador. E eu tenho o aposto resumidor, que é aquele aposto que resume os termos citados anteriormente. É representado geralmente por um pronome indefinido. Né? O pronome indefinido traz essa característica de resumir o que foi citado anteriormente. Alunos, professores, funcionários, ninguém deixou de dar os parabéns. Esse ninguém, esse pronome indefinido, resumiu, né? Funcionários, professores e alunos. Então, esse é o aposto da oração. E, por último, um termo que não está presente na oração, é um termo isolado da oração, o vocativo. Ele é um termo independente. O vocativo ele serve para chamar a atenção, para invocar um ouvinte real ou imaginário. Marcela, dê-me um beijo. Oh, meu Deus. Oh, mar salgado. Jesus Cristo. Então, essas expressões são vocativos. Quando você chama alguém pelo nome ou por apelido, você está usando ali um vocativo. É o elemento da oração que serve para designar e chamar a atenção do receptor. Por esse motivo, é exclusivo do discurso direto. O vocativo, alguns gramáticos vão dizer que é um chamamento. Quando você chama alguém pelo nome ou pelo apelido, certo? É constituído por um nome ou expressão nominal. Frequentemente é precedido pela interjeição ó. Ó, Tiago, escuta o que te digo. Filho meu, um dia tudo isto será seu. Tá certo? Venha cá, João. João é vocativo. E uma das coisas importantes a entender vocativo é que, quando for falar de pontuação, a gente lembra que o vocativo ele é sempre isolado por vírgula. Certo? Ó, mar salgado. Vocativo. Ó, mar salgado. Tá certo? Vocativo é utilizado para interpelar ou receptor, por recurso à personificação ou prosopopeia, também sem esse acento. Pode designar animais, coisas inanimadas, ou seja, coisas sem vida. Tá certo? Então era isso. Essa era a nossa aula sobre os termos essenciais da oração e do período simples. Vimos todo o período simples, desde frase, oração e período até aposto e vocativo. Vimos tudo, tá certo? O período simples foi concluído nesta aula de hoje.
Fiquem todos com Deus. Um abraço. Revisem. Show! Tchau, tchau.